Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vamos compartilhar com vocês um testemunho aqui que nós recebemos, né, de uma de nossas ouvintes, e nos chamou a atenção dois pontos aqui que a gente queria compartilhar. A gente recebeu essa mensagem aqui da Ariadne, do Rio Grande do Norte, e ela diz assim: os podcasts de vocês têm me encantado e evangelizado de uma forma que eu não poderia deixar de agradecê-los por esse apostolado. Desde que eu escutei o primeiro podcast, tenho rezado e refletido bastante com a vida dos santos, e isso graças ao sim de vocês e essa inspiração de Deus que é só pela misericórdia. Conheço há pouquíssimo tempo a missão de vocês, mas posso afirmar que tenho colhido os frutos na minha vida espiritual e na minha busca diária pela santidade, através da vida dos santos que vocês trazem com tanto carinho e leveza. A cada podcast que escuto, me sinto como em uma roda de conversa com os meus amigos, apesar de não conhecê-los. Risos. Vocês têm esse dom de nos fazer sentir parte do que está sendo passado. E isso é tão bom. Pecadores falando para pecadores, mas que com o auxílio divino e a sua inesgotável misericórdia, têm lutado pela santidade. Sempre amei ler a vida dos santos, e quando encontrei um podcast interativo, com pessoas falando não apenas o superficial, mas a riqueza espiritual da vida dos santos de uma maneira clara, leve e descontraída, foi tudo para mim. Sem dúvidas, o melhor achado em meio a essa pandemia. Obrigado, obrigado, obrigada. Rezo para que a Virgem Maria continue a rogar por cada um que acompanha só pela misericórdia, e por todas as almas que são e ainda serão alcançadas pelo sim e fidelidade de vocês. Vocês me ajudam a santificar as minhas horas escutando santidade. Um abraço virtual a todos. Então, quando a gente recebeu essa mensagem, né, primeiro a gente ficou bastante feliz, né, como todas as outras mensagens que a gente vem recebendo, inclusive nesses últimos meses, né, a gente agradece o carinho de vocês. E aqui o que chamou a atenção alguns pontos, né, importantes. Primeiro que ela descreve uma verdade, né? Pecadores falando para pecadores. Porque de fato, aqui ninguém está na sétima morada, né? Não tem santos. Nós somos amigos que gostam de falar da vida dos santos, estuda e partilha com vocês aquilo que a gente aprendeu, aquilo que nos chamou a atenção, né? E no final do dia se resume nessa frase, né? Somos só pecadores tentando falar com pecadores, né? E também um outro ponto importante é como ela descreve o quanto estudar a vida dos santos e conhecer mais a vida dos santos tem ajudado no caminho espiritual, né? Isso realmente é fundamental, a gente é prova disso, né? O crescimento espiritual de todo esse tempo aqui de apostolado, né? Estudando a vida dos santos, e realmente é uma coisa que vale muito a pena. Então, recomendo para que não parem no episódio, né? Que vocês possam buscar outros santos, outras biografias e continuar estudando, porque de fato é uma forma, né? É um meio de crescer espiritualmente também, tá? E por fim, essa parte que ela coloca, né? Que ela se sente como no bate-papo aqui da gente. E que bom, assim, essa realmente era a nossa intenção, né? Que a gente fizesse com que a nossa conversa se estendesse e chegasse até aí. Então espero que de fato, né, vocês consigam também ter essa sensação, né? De estar sentado aqui do nosso lado e conversando com a gente, tá bom? E por fim, então, eu convido a vocês, né? Se vocês quiserem também compartilhar um pouco de como tem sido, né, ouvir os episódios da Vida do Santo, sugerir, recomendar, dar algum puxão de orelha se a gente falou alguma besteira, escreve pra gente, né, manda o seu depoimento, seu testemunho, pode escrever pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram, ou pode nos mandar um e-mail, né, nossos contatos estão no site, que a gente deixa na descrição do episódio,
para que a gente possa, né, a partir de então, em alguns episódios, ir compartilhando um pouquinho também, né, da experiência de vocês, de como tem sido, até porque muitas vezes um se identifica com o outro, a gente vai se ajudando, não é mesmo? Então a gente espera, né, agradece mais uma vez esse carinho de vocês, essa mensagem, e espera que vocês continuem aí interagindo com a gente, que a gente possa trazer aqui para vocês, tá bom? Então bora lá conhecer o santo de hoje. E para o episódio de hoje eu estou aqui com Cris Dias, Dani Morango, Dani Vieira, Rodrigo Gonçalves. Muito bem, gente. Seguindo aqui então, trazendo para vocês mais um santo da nossa igreja, né? Hoje o nosso episódio, ele vai conversar muito com a gente por conta do momento que nós estamos vivendo, né? A gente não gosta de datar os podcasts, mas é inegável o momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? No momento em que gravamos esse podcast. E o santo de hoje vai conversar bem com esse momento, né? E aí você vai entender ao longo do episódio o porquê disso. Hoje nós vamos falar de São Camilo de Leles. Fica com a gente e aproveita. E vamos começar com a biografia de São Camilo. Camilo de Leles nasceu em 25 de maio de 1550, no vilarejo de Bucchianico, ao sul da Itália. Filho único do casal Camila Compelli e João de Leles. Por volta dos 13 anos, ficou órfão de mãe. Aos 17 anos de idade, por influência do pai, alistou-se no exército. Este veio a falecer 2 anos depois, quando Camilo tinha 19 anos. Camilo se converteu com 25 anos após convivência com os freis franciscanos. Em meados de 1579, funda a Companhia dos Ministros dos Enfermos. Em 1582, aos 32 anos, Camilo decidiu tornar-se padre, sendo ordenado em 26 de maio de 1584. Em 1586, a companhia conseguiu a aprovação pontifícia do Papa Sisto V, tornando-se uma congregação religiosa. Em 1591, o Papa Gregório XIV aprovou os estatutos e o que antes era congregação virou ordem religiosa, a Ordem dos Ministros Enfermos. São Camilo esteve à frente da ordem religiosa por 15 anos. Com 67 anos de idade, em 1607, renunciou o cargo de superior geral da ordem e continuou servindo os enfermos. No dia 14 de julho de 1614, São Camilo deu seu último suspiro, dia de São Boaventura, conforme havia profetizado anteriormente aos irmãos da ordem. Em 1742, Camilo foi beatificado e, alguns anos depois, 1746, foi canonizado pelo Papa Bento XIV. Papa Leão XIII, em 1886, o considera patrono de todos os doentes e hospitais do mundo. Bom, então hoje nós vamos falar dele, que é o fundador dos camilianos, né, como são conhecidos, que é a Ordem dos Clérigos Regulares Ministros dos Enfermos, uma ordem religiosa que nasceu com essa missão, né, evocação de cuidar dos enfermos e doentes. Então, para começar a nossa partilha, eu pergunto para vocês como foi conhecer um pouco mais desse santo da nossa igreja, o que mais chamou a atenção a estudar um pouco sobre a história dele. É difícil, né, assim, caiu como uma luva, vamos dizer assim, né, estudar sobre este santo neste momento que estamos vivendo. Não tem como estudar a vida dele e não refletir sobre tudo isso que nós temos passado, né? Sendo ele padroeiro, né, dos enfermos, é mais uma possibilidade, mais um intercessor que a gente pode ter neste momento. A gente vai entrar e falar mais detalhes agora, né? A gente pode iniciar quando ele era pequenininho,
Ele é um filho, assim, que veio como um milagre de Deus mesmo, porque é um casal que teve um bebê aí, já com uma idade bem avançada. A mãe dele, quando deu à luz a Camilo, estava com 60 anos de idade, né? Os pais, eles já eram um casal de idosos. E assim, foi um motivo de muita alegria, mas por isso também ele acabou perdendo os pais muito cedo, né? A mãe ele conviveu apenas durante 13 anos, e vale ressaltar aqui, como a Cris gosta, né, de ressaltar, essa mãe era uma católica muito devota, e ela rezava muito por Camilo, porque com 13 anos de idade ele já começou a desenvolver alguns vícios, né? Porque ele via, ou não via, ou pelo menos sabia, tinha o conhecimento que o pai também era viciado em jogos, né? E muito ausente, este pai muito ausente na família por ser militar. Então ele cresceu, ficou muito tempo sem essa referência masculina. E a pouca referência, quando ele tinha o contato, ele percebia esse pai dando este exemplo também, né? Além de ser militar, ele dava esse exemplo que ele sabia que o pai era viciado em cartas. Então a mãe dele rezava muito, muito por ele, né? Buscava ensinar sobre as coisas da fé, sobre as coisas da igreja. Tudo que ela podia fazer por ele nesta infância, esta mãe fazia. Orava muito pela conversão dele para que ele não se perdesse. E no fim, ela teve a recompensa, né, de todos os esforços, de todas as lágrimas. E agora a gente tem um grande santo para interceder por nós. Essa primeira parte, né, da história dele, de como ele foi gerado, me lembrou muito Isabel, né? Santa Isabel, mãe de João Batista, que engravidou de idade avançada e tal. E eu fiquei pensando, imagine o que é um casal esperar muitos anos a chegada de um filho, né? Porque para ela engravidar com 60 anos, naquela época, ela esperou muito essa gestação, né? A gente não sabe se é porque o pai era militar e por conta dessa ausência que você comentou, ou se de fato ela tinha alguma questão ali de fertilidade, mas essa é uma idade avançada, né? Uma idade de muitos riscos, mas esse menino veio de forma abençoada. Isso só me faz ter mais certeza ainda de que quando Deus tem um plano, um sonho, tem um projeto mesmo, né? A escolha de uma história através de uma alma que foi São Camilo, para ele não importa o tempo, né? Camilo poderia ter vindo no ventre da mãe com 70, com qualquer idade, porque para Deus nada é impossível. E Deus tinha uma história para começar naquele momento da humanidade através de São Camilo. E ele começou, né? Ou para a gente isso talvez possa ser tarde, mas para Deus era o momento exato, o momento oportuno. E o que eu acho muito bonito, né, assim, deste período é esta fé, a fé dessa mãe, né? E como ela entregava e consagrava este jovem, esta criança a Deus, porque eu acho que era isso que ela sentia, né? De que ele era um projeto de Deus mesmo, né? Ele foi sonhado por ela e também por Deus, e o medo que ela tinha de que ele se perdesse. E isso foi uma coisa que me tocou muito, assim, da história dele. Um dos documentários que eu vi falava que essa mãe orava muito por ele, e que assim, quão vale a pena a gente orar, ainda que a gente não veja os frutos, os resultados, né? A mãe dele não viu ele convertido, mas com certeza no céu, por ela ter rezado tanto por ele, quando ele alcançou o céu, pôde encontrá-lo e hoje ter a alegria de tê-lo como santo. Então, nesta primeira infância já me marcou bastante essa história. Me lembrou Santa Mônica, né, mãe de Agostinho, Santa Zélia, que mesmo tendo filhas ali para nós, né, tão santas, mas o quanto Santa Zélia se dedicou a rezar pelos filhos. Então, eu creio que esse nunca é um tempo perdido, né, confiar a Deus através das nossas orações, aqueles que nos foram confiados, né, rezar mesmo pela santificação dos nossos filhos,
desde agora, né? Talvez até mesmo antes dele nascer, aí para você que está nos ouvindo, que tem já esse caminho vocacional do matrimônio, rezar por um filho que nem chegou ainda à vida, né? Que nem foi gerado, já entregando ele, porque nós vivemos numa época, assim como as outras também que nós já estudamos, que o mundo tem sede de santos. Eu acho que, além da, a gente falou da idade dessa mãe e dessa mulher de oração, tal, quando ela engravidou de Camilo, ela teve um sonho com ele ainda no ventre, gente. Eu, dos santos que nós estudamos, ainda não tinha visto nada sobre isso. A mãe teve um sonho ainda com Camilo no ventre, ela sonhou que ela ouvia com uma cruz vermelha no peito e junto dele um monte de outras criancinhas, né? Acho que era isso, se alguém puder completar depois. Só que no momento a mãe teve medo desse sonho, porque tanto o sinal da cruz vermelha quanto o contexto da época, ela achou que de repente aquilo poderia ser algo ruim para o filho, a morte, sangue, qualquer coisa nesse sentido. E na verdade, o São Camilo já foi o protagonista de uma história, né, de uma profecia dentro do ventre da mãe. Então essa mulher, de fato, era uma mulher de oração ali íntima com Deus, porque também ela já protagonizou aí qual seria a vocação desse menino, né? Eu diria que ela fez um bom trabalho, né? Porque é claro que olhando hoje ele como santo, né? A gente vai trazer alguns outros episódios aí de momentos em que a vida dele foi se desviando, né? Digamos assim. Mas ele perdeu a mãe muito cedo, né? Então aos 13 anos ele perde a mãe. Mas isso fica tão enraizado, né? Toda essa vida de oração, o que ele via dentro de casa, tudo que ela ensinou. Com certeza no momento ali da conversão ele rapidamente resgatou tudo, sabe? Eu vejo que é como se ela tinha ensinado a ele algumas coisas que estavam lá dentro. É como se a gente aprendesse a andar de bicicleta, ficou alguns anos sem andar, mas nada que sentar ali na bicicleta já não volta essa memória toda e a coisa deslancha, né? Então acho que quando ele converteu, a mãe estava ali muito forte, muito presente também, ele resgatou tudo isso, né? E a graça dele encontrar nesse caminho de vida dele, né, mesmo tendo perdido o pai e a mãe quando ele era tão novo, né, aos 13 anos a mãe, como já foi falado aqui, e o pai, eu não sei se foi com 17, um pouco mais do que 17 anos, mas ele perdeu os pais, né, tão cedo, mas o quanto referências nas nossas vidas são importantes, porque aí depois, no decorrer, pessoas foram entrando na vida dele, né? Os caputinos e outras ordens aí foram entrando para que a graça de Deus pudesse acontecer sobre ele. Quando ele perde a mãe, né? Ele passa então a morar com o pai, porque ainda que os pais fossem casados, o pai dele vivia de quartel em quartel, né? Então acabava não tendo uma vida diária ali dentro de casa, né? Ele via o pai muito pouco por conta disso. E aí, quando ele perde a mãe, ele vai morar com o pai no quartel. E aí, o pai, vendo que ele não era muito afeito aos estudos, né? Não se dedicava tanto aos estudos, colocou ele para trabalhar de fato no quartel, virou um soldado do quartel. E como ele tinha uma estatura alta, né? Era um garoto forte, sobrava muito o trabalho braçal para ele ali no quartel, né? E ele foi crescendo nessa dinâmica, até que logo na sequência ele realmente por volta dos 17, 19 anos ele perde o pai também. E aí aquilo foi um marco porque deu uma desajustada ainda mais, né? Então o pai já tinha esse vício de jogo e tal, ele também começou a lá no quartel participar de tudo isso, né, junto com o pai. E aí quando o pai morre, aí ele destrambelha de vez, né? Então vai perdendo tudo que ele tem no jogo, fica muito agressivo, né? Muito violento. Eu vi alguns relatos de que as pessoas tinham medo dele no quartel, né? De tão bravo, irado, uma pessoa meio que usar o termo revoltada, né? Para a época dele. Então essa perda, né? Muito próxima, assim, perdeu a mãe primeiro, depois de alguns anos já o pai na sequência, foi deixando ele cada vez mais revoltado, né? Ele foi ficando agressivo e era essa personalidade que ele levava para as pessoas, né? Não tinha muito amor, não. Na verdade era na brutalidade, né? Digamos assim.
E na medida que ele foi ficando viciado, né? Era sempre altos e baixos, porque ele ganhava muito dinheiro e perdia muito dinheiro. Ele ganhava muito dinheiro e perdia muito dinheiro. Tudo por conta do vício, né? Então, ele perdeu a mãe, perdeu o pai e consequentemente, depois perdeu o emprego no quartel por conta do vício do jogo. Então, chegou um momento assim que ele se viu sem nada, né? E eu já fico pensando aqui quantas famílias, ouvindo a nossa história, né, o que a gente está contando hoje, podem estar se identificando com isso, né? Esse não é um vício só daquela época, mas é um vício tão presente hoje, muitas vezes levado pela bebedeira, né, por outras coisas. Mas olhar para a história de um santo, tudo que ele fez depois disso que a gente está contando, e enxergar a conversão, porque tudo que a gente está falando dele, dessa dureza, é outra pessoa. Como Deus transforma mesmo o coração daqueles que se encontram com ele. Não tem outra coisa, é se encontrar mesmo com ele e como acontece essa conversão, né? Exatamente, a gente pode ver, né, nesse momento da história de São Camilo, que a gente pode falar literalmente que ele chegou ao fundo do poço, né? Teve um momento em que ele perdeu tudo. Ele ficou nu, porque o que ele tinha, que era as roupas, a espada, e ele perdeu no jogo, chegou a ter que entregar assim, ó, na rua mesmo, e chegou até um momento que ele precisou pedir esmola. Então, assim, ele chegou ao fundo do poço, e a gente começa a ver o quanto a graça de Deus, né, é impossível a gente falar que Deus não existe, porque aquilo que para o ser humano é impossível a gente perceber, como que um homem tão violento, um homem tão bruto, um homem cheio de vícios, né, pode mudar tanto. Então, toda vez que a gente pensa em duvidar da graça de Deus, é só olhar a vida dos santos, e o São Camilo agora é mais um exemplo de que como Deus é grande e Deus é bom, que ele nos transforma, né? Ele nos vira do avesso, transforma que tudo que a gente tem ele é capaz, Deus é capaz de transformar tudo aquilo que a gente tem de ruim em coisas melhores, em coisas perfeitas pela graça dele. Foi isso que aconteceu com São Camilo, porque ele chegou ao fundo do poço. E nesse período também, ele começou a apresentar uma ferida no pé, né, que foi se agravando durante todo o decorrer da vida dele. E nesses episódios de que ele estava no meio do jogo, né, e nessas andanças por aí, teve uma vez que ele encontrou um frei franciscano, e esse foi um frei que não abaixou a cabeça para ele, que não sentiu medo dele, que não viu o Camilo pela aparência, né? Como todo mundo olhava, via aquele homem grande, aquele homem forte, aquele homem violento, agressivo, mas este frei olhou para ele e viu ele como filho de Deus, viu como um ser humano que precisava, né, ser cuidado, que precisava de conselhos e que precisava ter acesso ao amor de Deus naquele momento. E esse frei acolheu né, no convento não, no mosteiro, né, e para ajudá-lo nesse momento que ele estava com mais dificuldade e ajudar a tratar da ferida dele também. E aí foi quando ele começou a ter mais contato com os freis, e a partir desse frei o coraçãozinho endurecido dele foi começando a ser quebrantado, né, aos poucos. Inclusive, Dani, eu estava lendo, né, sobre esse encontro, e aí eu vi que foi numa viagem que ele fez a San Giovanni Rotondo, né? Na hora que eu comecei a ler assim, eu falei, será que foi o Padre Pio? Mas aí não ia dar certo na linha temporal da história, né? A gente vai ver aqui que ele se encontrou com outro santo, né? Não com o Padre Pio, mas eu achei curioso quando eu vi o nome da cidade. Sim, o outro santo que é tão lindo, que a gente tem podcast dele também, não é? Mas deixa o pessoal na expectativa, daqui a pouco a gente fala.
Aí eu fiquei super emocionada quando eu vi. Meu Deus, que lindo! Deus une, né? Deus vai unindo e da onde a gente menos espera, né? E ele transforma. Vocês falando aí, eu só fico pensando que realmente Deus usa de tudo e de todos para tocar a todos. E a vida do Camilo é exatamente isso, assim, é para a gente ver que é possível, né? Quando a gente se abre à graça, é possível uma transformação. Porque muitas vezes a gente olha já como um caso perdido. Ah, isso aí é caso perdido. Ah, isso aí já era. Isso aí não tem mais jeito, não. E na verdade não, né? Na verdade, para Deus nada é impossível. E ninguém é perdido. Então, Camilo é esse exemplo, assim. Além de tudo que ele vai fazer, de tudo que vai acontecer ainda na vida dele que a gente vai falar, ele é esse exemplo. Alguém que, olha, estava ali no fundo do poço, mas Deus transformou. E a gente pode olhar e falar, é possível. Eu não sei se para vocês esse ponto da história ficou forte, né? Para mim, assim, eu acho que a história de Camilo chama. A gente está super íntimo dele que a gente ia falar Camilo, né? Eu não sei se na história de Camilo esse ponto, para mim, ele é tão forte que esse ponto da conversão dele. Porque tem uma data específica, né? A história, a biografia dele ressalta a data da conversão, ressalta essa data do encontro com Deus e do homem que ele se transforma a partir dali. Eu falei que esse podcast para mim ia ser muito emocionante, então se eu chorar por aqui, vocês vocês compartilhem esse choro aí comigo, porque eu fiquei pensando, né? A nossa conversão, né? O dia da nossa conversão, a que Deus nos chamou, né? Para que Deus nos chamou. E assim como São Camilo, nós tivemos o dia da nossa conversão. E para você até que está nos ouvindo, nós que estamos aqui gravando hoje, nós tivemos aqui datas muito parecidas, talvez o mesmo encontro ali, né? Talvez tenha sido para a gente o dia de uma das nossas conversões, talvez não a única, mas o quanto esse dia particular na vida de cada um de nós, na sua vida, que é o dia da sua conversão. Talvez esse dia seja agora, né? Ouvindo a história de São Camilo, você olha para a história dele e vê o quanto você também chegou ao nada, ao fundo do poço, e daqui Deus reconstrói uma nova história. E a importância dessas boas almas. Todos os santos, assim, em que em algum momento se desviaram do seu chamado, estavam longe dessa graça de Deus, Deus tem essas boas almas. E quando a gente fala que a santidade é para todos, isso acontece com todos nós. Hoje eu posso ter boas almas na minha vida, que me indiquem esse caminho, mas amanhã eu posso ser essa boa alma na vida de alguém também, a indicar o caminho. Porque se todos nós somos chamados à santidade, é para que nenhum de nós se perca, né? Então, o dia da conversão de São Camilo já foi um ponto assim que me marcou e eu fiquei refletindo muito, fazendo um paralelo com o dia da minha primeira conversão. E essa primeira conversão, né, essa grande conversão dele, falando em dia, aconteceu dia 2 de fevereiro de 1575. Foi interessante que nesse diálogo, né, do Frei ali, como a Dani falou, né, o Frei ele não viu aquele homem carrancudo, violento, agressivo. Ele viu o coração que estava ali dentro, né? E isso chamou a atenção de São Camilo, né? Porque ele estava acostumado a ser tratado como rude, né? Como um homem mais violento. E aí esse Frei ele falou para ele, né? Que Deus é tudo, o resto é resto. Nós devemos salvar a alma porque ela não morre. E isso marcou ele profundamente. Foi a partir daí que ele falou, sabe, deu a virada. Ele falou, não, preciso sair daqui. E é interessante que quando a gente fala realmente assim de perder tudo, o tudo é tudo mesmo, tá, gente? Ele não tinha mais nada, absolutamente nada. Tanto é que, dentre as minhas pesquisas, eu achei em mais de um lugar o pessoal se referindo a esse período, ele como mendigo mesmo, tendo que pedir para sobreviver, né? E a partir desse momento, então, da conversão, e também precisando, né? Ele queria entrar na ordem dos franciscanos, né? E ele tentou lá, tipo, ele foi para iniciar o processo, né? Mas essa ferida no pé não deixou, né? Porque ele estava doente, tal, então não pôde completar e concluir o noviciado. Ele teve que se tratar no hospital em Roma. E aí, para ele conseguir algum dinheiro, ele pediu para ajudar e trabalhar e servir no
no hospital, né? Mas ele era ainda muito rude, muito agressivo ali no hospital, e eles despediram ele, não deixaram ele continuar trabalhando, e aí ele teve que voltar a essa vida, né, de mendigo, de pedinte, porque de fato ali ele não poderia seguir no hospital. E depois de um tempo, ele tenta mais uma vez, né, a entrar na ordem, e aí ele, mais uma vez, a ferida ali no pé impactou, né, não deixou ele seguir nesse caminho, nessa vocação, e aí ele foi voltar lá para o hospital para ele, enfim, poder tratar, né, mas como ele também realmente não tinha dinheiro, ele buscou o trabalho numa obra, né, numa construção que uns padres capuchinhos, né, franciscanos capuchinhos estavam fazendo, para ele ter com que pagar. Só que aí ele já começou, né, já tinha tido esse encontro com Deus, ele recebeu, né, uma mensagem que não foi revelada, né, ele não revelou, mas ele teve um encontro pessoal com Deus, e a partir dali ele começou a olhar diferente para os doentes, né, acho que foi a partir daí que a lente do olho dele caiu para que ele enxergasse de fato o Cristo no outro, né, naqueles doentes, naqueles irmãos. E ainda sobre a conversão dele, né, quando ele se encontra com Deus, através ali da figura daquele frei, a primeira coisa que ele fez foi confessar os pecados. Então, é olhar para aquela vida velha, se arrepender dela e confessar os pecados. Como a confissão ela é importante, ela é marcante no nosso desejo de vida nova. Então, essa importância mesmo, né, de abraçar esse sacramento e de entender que ela é o elo, ela é essa ligação para o estar mais próximo de Deus, por acolher essa nova vida que Deus quer nos dar. E aí eu fiz uma outra reflexão, eu até anotei aqui, uma reflexão assim que eu fiz a partir da condição que ele estava, né? Ele precisou chegar no fundo do poço, na pobreza extrema e absoluta, na miséria, no ser mendigo, e ele precisou estar ferido, né? Ele tinha uma ferida física, uma ferida no pé, mas a gente sabe que aquela ferida no pé, ela só estava externalizando talvez alguma coisa que já estava dentro dele. E quando ele estava ferido, foi que ele conseguiu olhar para as outras feridas. Então foi a partir da ferida dele que ele olha para a ferida dos outros irmãos que estavam ali também no hospital com ele, e dali começa toda uma história. Eu fiquei pensando muito sobre essa ferida, né? Me chamou muito, muito, muito a atenção essa ferida, porque num primeiro momento, quando eu olhei e vi a história, conheci, eu só conseguia pensar que o quão miserável eu sou, que uma dor de cabeça me derruba, e o cara, com perdão da palavra, né, com uma ferida no pé fez coisas grandiosas, né, e a ferida, assim, e o quanto realmente Deus usou essa ferida, porque foi através da ferida que ele foi parar no hospital. Então, se ele não tivesse essa ferida, talvez ele tinha entrado lá no mosteiro e tinha ficado por lá, entendeu? Eu não sei quais seriam os planos. Mas não, ele precisou ter esta ferida para ir para o hospital, para ter encontro com os enfermos, para ter um encontro com Jesus ali nos doentes. Então, o quanto Deus operou a partir desta ferida. E eu fico pensando, assim, às vezes nas minhas enfermidades, né, em como eu vivo quando eu estou doente, como que eu lido com tudo isso, né? E eu, caraca, mano, quanto que eu tenho que aprender ainda, meu Deus, né? Todo dia o Senhor me mostra o quanto eu preciso caminhar e o quanto eu preciso aprender. E eu já tô até quase adiantando o final do podcast aqui. Mas é isso, assim, me chamou muito a atenção dessa ferida, né? Foi a partir, né? Ele precisou ter uma ferida no pé para poder ali ter esse encontro realmente com os enfermos e começar tudo que ele começou. E isso, assim, o que vocês estão falando, né? Dessa dificuldade que acabou fazendo ver o mundo de um outro jeito, e começou a perceber também a ação de Deus, né, na vida dele.
me fez lembrar uma coisa que tem ficado muito no meu coração, porque eu estou dando catequese para minha filha, e aí eu vou estudando junto com ela, né? Eu falo para ela que eu estou sendo catequizada junto, então a gente vai lendo e conversando junto, e a gente tem conversado muito sobre este tempo, né, de pandemia, porque a gente fica muito restrito, né, porque eles querem sair, querem fazer, eu falei, não, gente, não dá, porque tem o coronavírus, o momento está difícil, né? O pai trabalha na área da saúde, fala que está uma situação bem complicada mesmo. E aí a Sofia me pergunta, mas mamãe, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo tantas pessoas sofrerem, tantas pessoas morrerem? E eu, na minha humanidade, também não consigo compreender. Né, mas estudando, lendo com ela, quando a gente fala por que Deus nos criou, que é para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo, a gente também pegou uma parte lá por que acontecem as coisas difíceis na nossa vida, né? E aí teve uma frase que eu falei para ela com a unção do Espírito Santo, e está muito forte sempre no meu coração, cada vez que eu penso em algo ruim, é que, assim, além das maldades que existem neste mundo, Deus sempre permite um mal para um bem maior, né? Então, é uma coisa que é uma frase que eu tenho me agarrado muito, que Deus permite o mal para um bem maior. E essa ferida que fez encontrá-lo, né, o sentido da vida dele. Esta ferida que despertou a vocação deste homem que hoje agora se torna uma grande referência, né, do amor de Deus, da graça de Deus na nossa vida. E trazendo para os dias de hoje, né, porque a gente pensa, por que essa pandemia? Tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, mas a gente pensa também quantas pessoas tiveram a possibilidade de se voltar mais para Deus. Quantas pessoas que nunca falaram o nome de Deus agora estão, né, pedindo e clamando pela misericórdia do Senhor. Quantas pessoas foram salvas e convertidas a partir desta pandemia. Quantos mais a gente que não estava rezando nada, agora a gente tem rezado todos os dias, fazendo todas as novenas, as mil Ave-Marias, o quanto nós nos aproximamos de Deus. Então, fica essa mensagem para você também, que isto grave no seu coração, assim como gravou no meu, né? Então, que Deus permite, não que Ele quer e Ele não faz, mas Ele permite o mal para um bem maior. E eu fiquei pensando também, né, em cima disso que a Dani Vieira falou, do mal no mundo. Eu tenho certeza, assim, para mim, que e por aquilo que nós já estudamos também, que é nas situações difíceis que Deus levanta santos, né? Então, pensa que daqui a algum tempo, quantos servos de Deus beatos nós teremos no mundo inteiro que fazem parte da geração da pandemia, né? Nós somos a geração da pandemia. Quando foi a última pandemia na história? Eu não vou saber dizer, mas com certeza o Marx vai. Mas assim, quando foi a última pandemia? Nós somos a geração que hoje estamos no meio de uma pandemia. E o que isso significa nas nossas vidas hoje e significará no futuro. Então, neste tempo, eu tenho certeza que espalhados pelo mundo inteiro, deve ter missionários nas regiões mais difíceis aí, dando a vida, profissionais, seja lá de que categoria for, trabalhando na linha de frente, dando a vida, e nesses tempos difíceis, os tempos difíceis que forjam as pessoas, o bem, né, que forjam as pessoas boas, para que elas se levantem, seja para rezar em casa, seja para para vestir mesmo a armadura, e ir para a luta corporal, né, não vejo outro nome que não seja isso. Pensando na ferida de São Camilo, né, eu fiquei pensando muito, assim,
E eu ofereço muito esse podcast para todas as pessoas que trabalham na área da saúde, espalhadas aí pelo mundo inteiro. Hoje a gente sabe que o nosso podcast tem a graça de Deus, porque é só pela graça dele mesmo, de alcançar diferentes lugares aí no mundo, e graças a Deus no Brasil, em São Paulo. Então eu ofereço mesmo os frutos desse podcast, todo o carinho que a gente tem descoberto por São Camilo, por todos os trabalhadores da saúde. Não importa o lugar de cada um. Desde o segurança da pessoa que precisa limpar o serviço para que ele continue limpo, para que essa infecção diminua, todos eles são importantes, né, nessa linha de frente aí. E pensando nas feridas de São Camilo, eu fiquei pensando quantos trabalhadores da saúde eu conheço que estão ali com as suas feridas, né, tão vivas quanto a de São Camilo. E se nós conseguirmos, a exemplo de São Camilo, enxergar a ferida dos outros, sei que nós teremos feito grande parte aí na história dessa pandemia. Então, assim, eu dedico muito mesmo esse episódio num reconhecimento mesmo, e saber que vai ser possível passar por isso. Se não passarmos para continuarmos vivos nessa terra, passaremos para continuar vivos na eternidade. Só um comentário aí, pessoal, sobre isso que vocês têm falado sobre o mal, né? E essa reflexão que vocês fizeram. Sugiro muito um livro aqui do Papa João Paulo II chamado Memória e Identidade, onde ele faz justamente essa reflexão sobre o mal e até onde a ação de Deus transforma esse mal, né? Então, quem puder, leia esse livro. E essa homenagem, né, que a Cris fez, né, e essa dedicação aí do podcast a todos da área da saúde, vem de alguém que está na linha de frente e é da área da saúde, né? Então, realmente esse episódio, né, a gente teve essa felicidade de Deus inspirar um santo que fala muito com essa época, né, com o que a gente tem vivido. E aí, então, dando continuidade à história dele, né, ele, nessa segunda vez que ele vai ao hospital, ele tem essa conversão, esse encontro pessoal com Deus, ele passa a olhar diferente para os doentes, e aí ele passa a cuidar dos doentes, né? O que me chama a atenção aqui é que quando ele começou a ver Cristo nos doentes, começou a cuidar dos doentes, eu fico pensando nesse processo, sabe? Porque ele não tinha na cabeça assim, então deixa eu fundar uma ordem religiosa, né, que vai se espalhar pelo mundo. Hoje, por exemplo, só para vocês terem ideia, essa ordem, né, que são os camilianos, como são conhecidos, eles estão presentes em 36 países, espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, eles chegaram em 1922. Tem uma obra muito grande aqui no Brasil. Eu fico pensando que ele não tinha dimensão disso, né? Então, assim, ele só queria cuidar do próximo doente. O olhar dele era pro próximo doente. Ele não queria... e às vezes eu fico imaginando, né, que às vezes a gente, quando pensa em algo, né, até mesmo no apostolado, no servir para Deus alguma coisa, se hoje em dia, né, a gente tem essa praticidade de estar aqui falando com vocês, por exemplo, gravando a partir da internet, que seja, a gente já pensa, então eu vou abrir um canal no YouTube para ter X milhões de seguidores. Não, assim, se preocupe com um seguidor, sabe, assim como São Camilo se preocupava com um doente, porque eu acho que Deus vai dando as graças necessárias e para que a obra cresça, porque no final do dia a obra é dele, né? Tudo de fato é dele. Então é interessante ver esse passo a passo, né? Como de todos os grandes santos. Mas aí ele começa a olhar para os doentes e a partir dali começa a nascer uma espiritualidade, né? Eu diria. Inclusive no decreto de canonização dele, né? O Papa Bento XIV, ele define São Camilo como fundador de uma nova escola de caridade, né? Porque ele ressignificou as coisas, né? Não é só a caridade pelo ajudar, mas é uma caridade com amor, é uma caridade com vocação, sabe? Ele foi unindo as coisas e ele criou um novo ramo, né, digamos assim, dentro da caridade, que inclusive eu diria que essa espiritualidade toda dele é definida com uma palavra, né? Misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é que olha e alcança o pecador, aquele que sofre, aquele que agoniza. Então ele, com esse olhar de misericórdia, olhava para os doentes. Né? E assim, nós
trabalhadores da saúde, a gente ouve muito um termo, entre aspas, aí novo, né? Que é humanizado, humanização, que é tratar o outro da maneira que ele deveria ser tratado, né? Como pessoa mesmo, como humano, né? Com empatia e tal. Mas para São Camilo é muito mais do que isso, é o que você falou, Marx, é vocação e é amor. Então, o amor, às vezes hoje em dia a gente diminui o que é o amor, a gente menospreza, a gente põe isso de uma forma muito pequena, ou como se fosse só algo, eu ia falar só algo espiritual, mas como se isso fosse pouca coisa, né? Mas hoje em dia o conceito de amor, ele se tornou banalizado, como se isso fosse só uma questão afetiva, não é espiritual, é afetiva. E não, né? Camilo, ele traz uma dimensão maior, não é o humano, mas é o amor mesmo. Eu me recordo que há alguns anos atrás eu fiz uma especialização na Faculdade de São Camilo, e como ele já estava na minha vida, né, desde sempre, e eu nem sabia que ele tinha toda essa história linda. Eu lembro que quando a gente passava as catracas dessa universidade, tinha uma pintura, um mosaico enorme de São Camilo, e uma frase dele que é mais coração na mão. Em alguns lugares também tem mais alma na mão, né? Mas que em resumo é isso, é a vida nas mãos. E o propósito dele, que era a ordem mesmo, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas um dos fundamentos é a assistência espiritual e corporal. Ele não estava preso só ao corporal, mas havia nele um desejo espiritual, porque no fim foi isso que resgatou ele. Né? O que foi dado a ele não foi só o corporal. A ferida do pé dele poderia ter cicatrizado em qualquer dimensão. Você dá um remédio, você faz um curativo, ok. Mas o que o resgatou mesmo foi a assistência espiritual, e é isso que ele levou e leva até hoje através do nome dele. Vamos falar que ele não dava um tratamento humanizado, ele dava um tratamento cristianizado, ou seja, ele não via aquela pessoa apenas como um ser humano, ele via cada doente como o próprio Cristo, e ali ele fazia o melhor por aquela pessoa que ele atendia, como se estivesse fazendo pelo próprio Senhor. Né? Eu falando de tratamento cristianizado, eu estou vendo o seu nome aqui, Cristiane. Eu amo meu nome, né? Que é a seguidora de Cristo. Então eu falo que minha mãe é uma santa porque ela soube escolher bem meu nome e é o que eu desejo para a vida toda. Eu falei, como será? Porque humanizado é pensando no humano, mas ele não pensava no humano, ele via cada ser humano como o próprio Cristo. Então ele dava um tratamento cristianizado, né? Aí tá o seu nome aqui, acho que combina bem. Mas é isso que você falou, né, Cris? Essa separação que fizeram na nossa história do homem sem o espírito, né? Hoje em dia as pessoas só são vistas como a carne mesmo, e esquece dessa transcendência, desse espiritual. E ele veio para cuidar disso, porque ele tinha plena convicção, né? Ali ele aprendeu que a vida neste mundo não basta. Ele, mais do que ninguém, ele percebeu que ele experimentou todas as coisas que esse mundo poderia oferecer, e ele foi infeliz. Né? Aquilo lá era só vazio. E então, assim, a gente não nasceu só para ser carne, a gente não nasceu para ser deste mundo. Né? Nós somos carne, mas nós somos alma também. Então não adianta você tratar apenas do corpo. O corpo não vai ser nada, vai durar muito pouco. Né? Então a gente precisa tratar do corpo, mas tratar também da alma, né? Do espírito, que é o que vai ser eterno, na verdade. E sobre esse ponto que vocês falaram, né, de como ele olhava para os doentes e tal, só para trazer aqui algumas das regras, né, da espiritualidade que ele deixou para a ordem, né. A primeira delas era o amor ao doente, ou seja, o pobre e o doente, eles são o coração e as pupilas dos olhos de Deus. Então eles tinham que ver Deus no doente, no próximo. E a segunda e principal também era cuidar com sensibilidade feminina.
Ou seja, ele pregava para que os seus seguidores, eles amassem o paciente como uma mãe que cuida do seu filho doente. Tem até, Marcos, só completando aí o que você falou especificamente nessa ordem aí, ele diz assim, tratar os doentes com a ternura de uma mãe com seu único filho doente. Então, quem é mãe, né, sabe disso. O que é ter um filho doente? Como que a gente trata ele? E aí é aquilo de ver o ser humano como um único, né? É aquele ali que é o filho de Deus que está doente agora. É esse, né? E tratar como uma mãe, que aí não tem tratamento melhor. A verdadeira mãe. Exato. E ele ainda complementa, Cris, aí você que é da área de saúde pode levar essa mensagem dele, né, aos seus colegas de trabalho, fica para você também. Mas ele ainda falava duas coisas aqui que eu achei importante também trazer, que é: quem cuida dos doentes deve unir profissão e vocação. Não deve existir mercenário da saúde. Ou seja, não tem que ser só pelo dinheiro, né? O dinheiro também é um meio, claro, né? As pessoas devem ser remuneradas de forma justa. Mas se você não une a sua profissão à vocação e esse olhar, para você que está na área da saúde e está nos ouvindo, eu acho pouco provável que você, inclusive, consiga permanecer muito tempo nessa área, né? Porque, de fato, essa área, eu imagino que para permanecer ali, de fato, tem que ter, sabe, essa segurança, essa certeza de que é por algo maior, não é só pelo salário. Pelo salário, na hora você se acostuma, né? E aí você fala, bom, se for só por isso aqui, não vai valer a pena, né? E detalhe, né? Eu acho que essa pandemia vem mostrar isso pra gente mesmo, porque diante das situações que a gente vive, independente do lugar que a gente trabalhe, mas estando hoje na área da saúde, todo lugar passa a atender doentes, enfermos, e é difícil permanecer se o motivo for só o financeiro, for só o que você disse aí, né? Então, é a vocação mesmo. A gente sempre fala que para todas as profissões tem que ter a vocação. Todos nós fomos chamados a alguma coisa nesse mundo. E a gente consegue sentir em qualquer lugar que nós vamos e somos atendidos, a gente consegue olhar e falar, caramba, essa pessoa tem a vocação para isso, né? Ela faz aquilo muito bem. Então, acho que essa questão da vocação aí, ela é muito forte, principalmente nesses tempos. Sim, e essa questão de fazer muito bem, né? Para tangibilizar isso ainda melhor, ele era alguém, né? Pegando aqui uma frase dele também, né? Que ele estava convicto de que um único bom enfermeiro pode valer como 1000, mas 1000 enfermeiros podem valer apenas como um. Tudo depende do espírito de fé e de como que ele realiza o trabalho com o doente. Se ele realiza com esse amor, ele vale por 1000. Não é à toa que ele é o padroeiro dos enfermeiros, né? Então é por isso aí também. Acho que isso eu levo, sim, com certeza, para todas as pessoas que já trabalharam comigo em diferentes lugares, como eu reconheço essa fala em profissionais. Assim, eu vou escutando isso, vai vindo, ecoando e me trazendo lembranças de pessoas bem importantes que estão aí nessa luta hoje. E aí tem uma fala dele, que eu não sei se você ia citar aí, mas ele diz assim, o voto aos doentes, né? Então é esse voto de cuidado aos doentes, ainda com o risco da minha própria vida. Então é isso, eu insisto. Hoje, se você está em casa, porque não está trabalhando, porque o seu serviço, entre aspas, aí não é essencial, está fechado, você está sendo impedido de trabalhar, você talvez está aí desenvolvendo a sua depressão, infelizmente, ou você está afastado por motivos de doença. Eu conheço inúmeros profissionais da saúde que mesmo diante de todo esse contexto pessoal, de vida, de enfermidade, colocam em risco a própria vida o tempo todo, colocam em risco a família, né? Todos os dias eu chego em casa, e não é uma loucura pensar isso, e também não vivo em função desse pensamento, mas todos os dias eu chego em casa pensando, posso estar contaminada, né? Então como que eu vou cuidar de mim ao chegar em casa, para que, se caso eu esteja, eu não leve isso para minha família, né, minha roupa, meu celular, minhas vestimentas. Então, é lidar com o risco a todo momento. E eu insisto, independente do lugar que nós atuamos,
porque muitas vezes a gente também fica na figura só do médico e do enfermeiro, que são fundamentais. Mas eu insisto, se a gente não tiver aquela senhora, aquele senhor, aquela pessoa que faz a limpeza, o serviço não pode funcionar insalubre. Se a gente não tiver a pessoa para receber, para atender, para acolher a família que está ali no sofrimento, para dispensar a medicação certa. Então, todos nesse momento são importantes e estão colocando em risco a própria vida, deixando de estar com os seus, né? Quantas vezes eu me pego pensando nisso, né? Até vem o choro aí, o esperado para hoje, de estar com os meus para estar com os outros. Então, é deixar a própria vida por uma vocação maior, né? E aí, quando o Papa faz de forma especial as indulgências aos doentes, aos familiares e aos trabalhadores da saúde, isso traz um conforto que tem um sentido maior, né? O sentido não é só o trabalho, e São Camilo vem dizer que o sentido está acima disso, acima do trabalho. Voltando aqui à história de São Camilo, Deus sabe das nossas necessidades e sabe muitas vezes que sozinho a gente não consegue. Acho que está bem na hora, né, que a gente já está falando de tudo que ele fez após a conversão, mas a gente pode voltar um pouquinho e falar assim, como que ele chegou até aí? Porque até então a gente falou que esse cara era um cara super violento, que ninguém conseguia se aproximar, né? Não tinha sensibilidade, afetividade nenhuma. E aí, assim, foi o toque de Deus, a conversão, mas não só isso, né? Isso não é pouco, é claro, mas é que Deus sabe que a gente precisa de algo mais, a gente precisa de alguém, né, para nos levantar, para nos empurrar e até mesmo para a gente admirar. E uma pessoa que foi de grande importância nessa construção desse novo homem, na transformação deste coração, foi São Felipe Neri. Não, então, nossa, a gente estava super ansioso para falar essa parte, porque São Felipe Neri, a gente tem um episódio, é um santo que a gente tem muito carinho por ele, foi muito legal gravar o episódio de São Felipe, e quando eu particularmente descobri que ele, né, esteve presente na história de São Camilo, meu Deus, né, que alegria, porque São Camilo, ele realmente, então ele começou, né, todo esse processo de olhar para os doentes como Cristo, e ele via que além, e assim, né, ele era diferenciado, e aquilo foi chamando a atenção também de outras pessoas, né, porque ele via que, assim, os enfermeiros que trabalhavam só por dinheiro, ele via que não era aquilo, não era só o dinheiro, como todas, a Dani e a Cris já falaram muito bem. Então, outras pessoas começaram a se aproximar de de São Camilo, e eles começaram ali a se reunir e a trabalhar, né? Então foram como um grupo de amigos, começou tudo como um grupo de amigos. E nesse meio tempo, São Camilo teve essa aproximação com São Felipe, e foi São Felipe que ajudou, né, nessa formação, nesse início dessa formação de uma congregação. Foi também São Felipe Neri que incentivou São Camilo a estudar e a se ordenar, porque até então, né, como a gente falou, ele não tinha estudo, ele era uma pessoa rude, não tinha estudado, e foi São Felipe que ajudou ele a discernir e a ver como seria importante para essa congregação que ele fosse padre, que ele se ordenasse padre. Então, nesse momento tão importante, assim, do início da congregação, foi São Felipe que o ajudou, que deu, né, o suporte ali, as orientações, que foi incentivando ele a buscar, então, a estudar, a buscar se ordenar, a formar uma ordem religiosa mesmo, e não mais apenas um grupo de amigos que
né, de pessoas que tinham um objetivo em comum, mas que aquilo fosse transformado numa ordem religiosa. Então, toda essa parte tão importante do início da organização dos trabalhos, digamos assim, né, teve ali o dedo de São Felipe Neri. Então, foi muito legal descobrir essa parte. Eu fiquei muito, né, o coração quentinho, né, porque São Felipe é muito fofo. Gente, se vocês não ouviram o episódio dele, por favor, depois que terminar isso aqui, vocês voltam lá, corre e vai ouvir, que eu garanto que vocês vão gostar. Episódio 10, hein, galera? Corre lá. Esse era o suspense que a gente fez no início desse episódio, né? Exatamente, esse é o santo que a gente falou que eles se encontraram, né? E ele meio que ajudou a formatar realmente e dar, sabe, e dar um jeito ali na ordem, né, que estava sendo, né, ajudou e incentivou a São Camilo a colocar as coisas no seu devido lugar para que fosse dando sequência, né, para que a igreja reconhecesse como ordem. E aí eu já queria também trazer uma parte importante também desse processo todo, foi que ele usava um hábito, né, era um hábito preto, padrão ali, digamos assim. Ele teve uma inspiração, assim, eu diria, de Deus, que foi de costurar uma cruz vermelha no peito, né? Para que a cruz ficasse bem visível e bem estampada ali no peito. E o primeiro biógrafo dele, que era, né, da ordem religiosa, ele contou como foi esse processo, né, de colocar essa cruz e do significado dela. E aí ele disse assim: o nosso pai quis que usássemos a cruz em nosso hábito religioso, como a nossa insígnia e missão, por 3 motivos. O primeiro era para se distinguir do hábito da companhia de Jesus. O segundo, para que o mundo saiba que todos nós, marcados por esse sinal da cruz, somos escravos, vendidos e dedicados ao serviço dos pobres e enfermos. E o terceiro é para mostrar que essa é a religião da cruz, ou seja, da morte, do sofrimento e da lida. Assim, todos os que quiserem seguir o nosso modo de vida devem, de consequência, abraçar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo até a morte. Então foi a partir dali que ele deu, né, uma espiritualidade ainda maior para a obra, né, dando esse significado de cruz, né? Se você quiser ser voluntário, se você quiser ser missionário, se você quiser fazer parte da ordem, você vai seguir o caminho de cruz, né? Não tem jeito. Esse é o único caminho. Não, e só um parêntese, né? Falando de santos, São Felipe Neri foi ali contemporâneo de São Camilo de Leles, então os dois estiveram juntos, e quando ele fala se diferenciar da Companhia de Jesus, era da ordem fundada por Santo Inácio de Loyola. Então, olha um período da história muito conturbado, muito cheio de problemas, muito com dificuldades, com muitas doenças, teve peste, teve muita coisa acontecendo, né? E olha quantos santos Deus levantou nesta época. E ambos, né, Santo Inácio e o próprio Camilo que a gente está falando hoje, eram militares. E o quanto o ser militar também foi importante na vida de Camilo para que ele pudesse colocar diante dessa vocação que Deus estava confiando a ele, a ordem, a disciplina, que é específico do militar, mas aí a graça de Deus coloca sobre ele também a questão do amor ao doente. E ainda sobre as vestimentas, né, as roupas deles, o vermelho da cruz é por conta do sangue, o sangue de Jesus, né, o sangue de Cristo. E quando ele fala desse amor ao doente, também voltando um pouco para o Cristo flagelado, né, que é a imagem viva ali do doente, né, do momento que Jesus mais precisava desse cuidado. Desse cuidado mesmo era ele na cruz ali depois de todo o flagelo que ele sofreu. E eu quero voltar nessa questão do Felipe Neri, que me tocou bastante, porque o episódio, né, de gravação do São Felipe Neri foi muito legal, muito, muito gostoso, que a gente saía assim dando risada, a gente saiu transformado daquele episódio. E aí quando eu falo assim que Deus coloca, né, as pessoas para
para nos levar e nos ajudar nesta caminhada, né? Eu fico pensando assim, que o São Felipe Neri, se você for lá e escutar o episódio, vai perceber assim, que ele era todo alegria e todo amor. E São Camilo se transformou em um exemplo de caridade. Então, assim, o quanto a presença, né, de São Felipe Neri e os ensinamentos, a maneira que ele conversava com São Camilo também foi instrumento de Deus para ir transformando aquele coração. Então, ele deu esse suporte para que essa obra se realizasse, porque teve um momento também que Camilo começou a duvidar, que ele teve sonhos, né? Jesus falava que essa obra era dele, mas chegou um momento que ele começou a falar e fazer as coisas, e as pessoas começaram a olhar torto, começaram a falar mal dele e querer excluir. Teve um momento que ele foi expulso do hospital, até mesmo por tratar as pessoas dessa maneira diferente. E aí ele ficava se questionando se era mesmo para ele fazer isso, né? Se era para ele tocar esta obra, se era isso mesmo que Deus queria. E aí Deus falou em sonho, e o auxílio do São Felipe Neri foi o apoio que ele precisava, né? O que a gente chama, né, dos pais espirituais, os diretores espirituais que cuidaram, né, de tantos santos, para que a obra de Deus acontecesse. Então, a importância do Felipe Neri na vida de São Camilo. Ele é muito, muito fofinho mesmo. A gente ama o Felipe Neri. Vocês não conseguem ver, mas eu estou fazendo coração aqui para São Felipe Neri. E um desses sonhos, né, Dani, quando o primeiro sonho, Jesus fala para ele, né, coragem, esta obra é minha. Então, e ele já saiu anunciando isso, tal, para o grupo de enfermeiros lá e freios que ele trabalhava no hospital. E depois bateu aquele desespero no coração dele. Ele falou, será que é isso mesmo, né? Será que não inventei? Não é coisa na minha cabeça? Será que foi Deus que falou comigo? Nada parecido com a gente nos dias de hoje, né? Aí, acho que ele tem outro sonho, e nesse segundo sonho, Jesus se desprende do crucifixo, de um crucifixo enorme que ele tinha em uma das capelas lá, acho que dentro do hospital. Jesus, nessa imagem, Jesus se desprende do crucifixo, abraça São Camilo e diz para ele não ter a dúvida, né? Então, imagina essa cena de Jesus se desprendendo ali do crucifixo e falando, não, essa obra é minha mesmo, né? E esse abraço que acolhe ele e que dá a certeza da missão que ele tinha que seguir. E aí eu insisto, repito, do que é o diretor espiritual na vida do dirigido. Eu vou falar isso 50 mil vezes nos 50 mil podcasts, porque não há outro caminho que o diretor leve que não seja o céu. Não há outro. Se em algum momento ele perceber que está dirigindo errado, ele ainda vai voltar atrás e vai corrigir, porque ele não age sozinho, ele age por intermédio do próprio Cristo. Então, o que aconteceu com São Camilo, recorrendo a São Felipe Neri, foi isso, ser conduzido para exatamente aquela vocação que ele deveria cumprir nessa terra. E uma coisa também a importância de ter pessoas próximas a você que tenham o mesmo objetivo, né? Vocês sabem, a gente já fez um episódio disso também. Vocês lembram o nome aí, que do Frassati, né? Dos Frassatianos. Os Frassatianos. E a gente fez o nosso episódio, que a gente fala... Nosso episódio foi os tipos estranhos. A sociedade dos tipos estranhos. Isso, então assim, como é importante você se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? No nosso caso aqui, a gente tem o apoio de um ao outro, a gente segura na mão de um ao outro e a gente tem o mesmo objetivo, que é buscar a santidade, é lutar a cada dia por ela, com o objetivo de alcançar o céu. Então, a gente não está nessa vida para seguir sozinho, e Deus coloca essas pessoas na nossa vida, né? A gente tem que estar atento, né? E agarrar isso, porque Deus sabe que é muito difícil permanecer aqui, e ele via a todos os momentos pessoas que podem ser, né, São Felipe Neri na sua vida, pode ser esses companheiros que
que se juntaram com São Camilo para vocês caminharem juntos. Eu acho lindo esse amor de Deus por nós, né? E sabendo de toda a nossa fragilidade, que a gente não consegue sozinho, ele também nos dá pessoas, nos dá amigos, que a gente pode, e caminhar junto é mais fácil, mais fácil. Eu não conseguiria sozinha se não fosse esse povo todo aí que vocês veem, conhecem e escutam, e mais algumas pessoas que não estão aqui. E continuando aqui só, né, encaminhando aqui a história dele, ele ficou à frente, depois que a ordem foi oficializada, ele ficou uns 20 anos à frente, né, da condução da obra, e depois ele já estava um pouco cansado e ele saiu, digamos assim, né, outra pessoa assumiu a condução e ele ficou ali no suporte, né, espiritual e orientando mesmo como que as pessoas deveriam cuidar dos doentes e cuidando dos doentes, né? Não é porque ele fundou a ordem, porque ele disse que como tinha que ser, que ele parou de cuidar dos doentes. Pelo contrário, ele já estava em idade avançada, né? Já estava mais chegando perto aí de idoso, e a ferida no pé dele só aumentava, e mesmo assim ele não parou em nenhum momento de visitar os doentes, de levar, né, ali o cuidado e o carinho, a presença de Jesus para todos os enfermos, né? E depois de algum tempo, né, então ele se adoentou, a ferida foi piorando, piorando, até que ele ficou acamado. E um momento interessante é que em alguns momentos, assim, as pessoas achavam que ele ia morrer, né? Falaram, nossa, agora ele vai morrer. E aí ele chegou a ter essa premonição, né? Deus revelou para ele o dia que ele morreria. Então ele falou, não é hoje que eu vou morrer em tal dia. Então Deus revelou, deu a graça de saber qual era o último dia de vida dele. E aí ele, ali junto com os irmãos da ordem, em oração, recebeu os sacramentos, recebeu, né, comungou, fez todo, né, teve todo o suporte para que ele pudesse fazer a passagem, né, digamos assim, pudesse ir para o descanso eterno. Então foi muito interessante isso, que ele sabia exatamente o dia que ele ia morrer. E para a ordem foi muito bom, né? Porque esses últimos 7 anos da vida dele, ele se dedicou de fato ao ensino, a organizar algumas coisas e ensinar e formar os novos enfermeiros, né? Aqueles que estavam chegando, aqueles que estavam próximos a se ordenar. Então foi um período muito importante para a ordem também, para que ele pudesse reforçar esse carisma, né? Entre as coisas que ele falava, e aí ele ia passando esse espírito para esses que estavam chegando, é que agradava muito a ele a música dos doentes no hospital, né? E que música era essa? Ele falava que a música era quando os doentes ao mesmo tempo falavam, padre, me traga água, eu quero refrescar minha boca, padre, arruma minha cama, esquenta os meus pés. E ele falava que essa deveria ser a música agradável a todos os ministros enfermos, né? Então a ordem tinha que ficar alegre ao ouvir esse som, essa música, né? Porque para ele era música para os ouvidos dele, né? Era o momento dele servir, dele sair de si e ir até o outro, né? Cuidar do outro. E assim, na história dele fala, né, que ele conseguiu converter e salvar muitas almas nesses momentos, né, no hospital. Imagine assim, pessoas que passaram uma vida inteira longe de Deus e aí adquirem uma doença terminal e no hospital, gente, faltando um pouquinho ali, tem contato com São Camilo e São Camilo começa a testemunhar, além de acolher essa pessoa, tratar com todo carinho, ele começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, e aí milhares, né, de doentes em fase terminal foram salvos,
né, porque pediam a confissão antes de receber os sacramentos, e aí ele convertia essas pessoas. E aí você fica imaginando quantas almas foram salvas, né, foram direto para o céu, almas que poderiam ter sido perdidas. É uma história muito linda mesmo. Muito bem, gente, quanta coisa, né? E se conecta diretamente com esse período todo que a gente está vivendo, né? Mais uma vez, só para reforçar, a gente não gosta muito de datar o podcast para ele ficar atemporal, mas São Camilo vem de fato para falar conosco nesse momento de pandemia, né? Todos aqueles que estão na linha de frente ou que estão passando, né, de repente, por algum sofrimento em detrimento dessa doença, desse momento de pandemia. Então, a gente de fato já quer deixar aqui a dica para você se aproximar aí de São Camilo de Leles, que eu tenho certeza de que ele vai ajudar muito nesse período, né? E para a gente nos encaminhando aqui para o final, eu pergunto para vocês, né? O que a gente aprendeu com São Camilo de Leles? Deixa eu falar primeiro, que depois que essas duas falarem, eu não vou conseguir mais. Então, eu fiquei pensando muito, né? O que eu aprendi com São Camilo, assim, e como eu falei no começo, uma das coisas, acho que das maiores coisas que eu consegui refletir em mim é realmente essa questão da enfermidade, né? No quanto ele tinha uma enfermidade e isso não o limitou. Pelo contrário, a partir dela Deus usou e fez grandes coisas, né? E às vezes eu sinto uma dor de cabeça ou sinto qualquer coisa e já falo, não tô indisposta, não quero nem rezar. Ou eu não quero nem fazer, eu não consigo fazer. E às vezes assim, né, nas mínimas coisas, eu posso ofertar essa dor, eu posso usar da enfermidade para me aproximar de Deus, enfim, ressignificar aquilo, né? Então é uma lição que eu fiquei refletindo muito para minha vida. E em contrapartida também, eu confesso que assim, eu não tenho muito contato com a área, né, não sou da área da saúde e não tenho contato com enfermos no geral, né? Eu cuido dos meus filhos, mas de ter esse olhar, né? Essa outra forma de olhar pro doente, pro enfermo, de ver ali o próprio Cristo, né? De olhar com um pouquinho mais de amor. Para mim, acho que no geral eu guardo muito essa lição do quanto a doença não o limitou e o quanto a doença eu não posso deixar que uma simples dor de cabeça ou qualquer outra coisa me limite ou me impeça, né? Isso tem que ser, na verdade, um meio para que eu me aproxime de Jesus. Então foi uma das coisas que eu aprendi aqui neste programa. Fora outras reflexões aí que ao longo que as meninas foram falando que eu não tinha me pensado, mas que ficou muito forte para mim foi isso. A gente tem muitas coisas que aprender, né? São Camilo nos ensina muita coisa, mas uma coisa que me veio agora, que eu já havia pensado antes enquanto estava estudando ele, e eu acho que a gente acabou passando diante de tantas coisas que a gente tinha para falar, que eu pego para mim nesse momento é a questão da decisão. Porque a gente falou sobre a conversão, depois de tudo que ele foi durante a conversão, mas a gente não falou a partir do como aconteceu, né, essa conversão. Que ele, a partir do contato lá com os freis, teve um momento que ele estava andando numa estrada, ou estava levando alguma coisa dos próprios freis, e ele começou a pensar na vida dele, e ele se viu rezando ali, pedindo para Deus, falando que não queria mais aquela vida, né? E a partir de então ele decidiu, com a graça de Deus, mas foi uma decisão dele. Então no dia seguinte ele nunca mais jogou, ele foi outra pessoa. Então fica o aprendizado maior, além de muitas outras coisas. Eu aprendi com São Camilo a importância da decisão, né? Porque a gente fica sempre nesse pelar, nesse pecar, nesse pelar, nesse pecar. A gente decide hoje, amanhã já não quer mais. E o quanto essa decisão é importante a gente tomar. Quando a gente decide por Deus, é a gente realmente largar, né, o pecado e aquilo que nos afasta dele, para ter uma vida nova, nascer de novo. Mas eu quero falar também uma coisa que eu aprendi com a mãe de São Camilo, né? De que toda oração pelos nossos filhos
vale a pena, né? E não é perdida. Que Deus acolhe toda e qualquer lágrima de uma mãe que ora pelo seu filho. Então quero me apegar nisso e orar sempre, confiando a Deus os meus filhos. Eita, Laia. Bom, o que eu aprendi com ele, eu queria, assim, rasgar meu coração, pegar todas as regras de vida dele, colocar lá dentro e costurar de novo e fechar, para não esquecer nenhuma. Porque as regras dele, né, a vocação, elas são muito fortes e muito importantes de forma especial para esse tempo que a gente tem vivido. Mas uma outra coisa assim que eu fiquei pensando muito é o que é o doente, né? Seja esse doente a minha mãe, meu pai, minha irmã, meus amigos, meus filhos, meu esposo, mas o doente, ele já é uma pessoa difícil de se lidar com ele, porque ele é uma pessoa indisposta, ele está com dor, ele não está na melhor fase da vida dele. Pelo contrário, né? Talvez ele esteja na última fase da vida dele. Então, lidar com o doente é muito difícil, porque às vezes você vai atendê-lo ou acolher mesmo dentro da sua própria casa um doente, você vai acolher com todo o seu amor, com todo o seu sorriso, e não é isso que você vai receber em troca. E São Camilo ensina que tudo bem, né? A vocação dele é o servir, é o amor, é o coração nas mãos, mas a do outro não seja, a do outro pode não ser, a do outro é só ser cuidado naquele momento, porque ele é o doente. Então é sobre ele que eu tenho que colocar ali os meus olhos, o meu amor, porque aquele doente é a pupila dos olhos de Deus. Então, quem sou eu para não amar e não cuidar daquele doente, né? Então, essa relação do doente, do enfermo, para mim, e até trazendo assim para uma coisa próxima, né? Talvez você que esteja nos ouvindo, você não trabalha, né? Não tem contato, como a Dani falou no caso dela, mas de pensar naqueles que estão muito próximos a nós, né? E aplicar essa regra de vida de São Camilo, essa regra de São Camilo, para aqueles que estão próximos a nós, já é um baita sacrifício. Então é isso que eu aprendi, essa reflexão, e quero levar isso para a minha vida e para aquilo que Deus tem me chamado a fazer hoje no trabalho também. Bom, no meu caso, refletindo sobre a vida de São Camilo, né, me chamou a atenção esse período aí em que ele tinha todo esse vício com o jogo, né, e aí a violência, a brutalidade foi crescendo, né, dentro dele aí, que ele foi visto, né, pessoas tinham até medo dele no quartel, ele foi visto como uma pessoa muito rude, muito grossa, e eu comecei olhando para isso e tirar a lição realmente da importância, né, de tudo que a gente aprende na igreja com relação à virtude da temperança, né, da ordem. O quanto é importante você ordenar as coisas na sua vida, né, porque quando você está com elas desordenadas por um lado, aí entra o vício, entra coisas como aqui na vida de São Camilo, né, e quando está ordenada para o outro, ou seja, para um lado muito extremo, aí a gente está falando do vício. Para o outro extremo, a gente está falando da tibieza, daquela preguiça, né, daquela moleza de você estar ali. Então, é importante a gente ordenar a nossa vida, as nossas coisas, né? Até para a gente saber usar bem as coisas que Deus criou, né? Porque uma das coisas também que eu fiquei pensando é que Deus, ele criou todas as coisas, né? Só ele quem cria, e o que ele cria é bom. Até porque ao criar, né, a gente lê em Gênesis que quando ele terminou de criar tudo, ele viu que tudo era bom, porque o que Deus cria é bom. E a gente que não acaba não sabendo usar direito as coisas que Deus cria, né? E aí me veio também que a gente fala muito de santidade, né? Traz toda essa santidade, mas a gente tem que saber ser santo usando as coisas que Deus criou de forma correta e ordenada, né? Então, assim, não é ficar bitolado e achar que tudo é pecado, não. Assim, Carlos Acutis, ele foi santo jogando PlayStation. Então, se Deus criou, vamos usar as coisas que Deus criou, né? Então, a reflexão que eu fiz aqui olhando para a vida de São Camilo é essa, assim, de realmente poder buscar cada vez mais crescer nessa virtude, né, da ordem, da temperança, e também saber usar tudo que Deus criou, né? Foram esses os aprendizados que eu tirei aqui da vida de São Camilo. Amém, gente? Amém. Bom, então, nós vamos nos encarregando aqui, de fato, para o final do episódio, né? Esperamos que você tenha aproveitado
esse conteúdo, para refletir esse momento, né, para ficar mais curioso e tentar se aproximar um pouquinho mais de São Camilo de Leles. Ele com certeza vai interceder por você. E nesse momento nós queremos, né, finalizar o episódio rezando por todas as pessoas da área da saúde, todas as pessoas que estão na linha de frente, todos aqueles que estão internados, que estão doentes, especialmente por essa doença, né, Covid-19, todas as pessoas que têm familiares internados, estão rezando pela família também, rezar pelas pessoas que perderam algum ente querido. Então que nesse momento, né, São Camilo de Leles interceda por cada uma dessas pessoas, cuide delas e volte o seu olhar para elas, né? Então eu queria terminar aqui hoje com uma oração a São Camilo de Leles. Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajudai-me a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os doentes e familiares e os encoraje na vivência do amor. Abençoai aos que se dedicam aos enfermos e que o bom Deus conceda a paz e a esperança a todos. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. A vida de santidade é só pela misericórdia.